Olá pessoal, como vão os terceiros anos? Espero que tudo esteja indo muito bem com vocês. Enquanto estivermos aí nesse momento de distanciamento social, a gente sabe que é difícil a gente manter todo o contato que a gente gostaria, mas nós estamos firmes, a escola está firme e a gente vai produzir uma série de aulas para ajudá-los nesse período, né, para que a escola continue na vida de vocês. E em relação à geografia, os terceiros estavam trabalhando comigo a questão da ciência política, e eu pretendo nesse vídeo então fazer um apanhado breve, bem resumido daquilo que a gente já viu em sala de aula e partir para uma nova parte do nosso conteúdo. Então, todos vocês receberam, enquanto estavam em sala de aula, esse material aqui, o nosso resumão de ciência política, que é basicamente a ferramenta básica com que nós trabalhamos nesse primeiro trimestre. E dentro dessa ideia de ciência política, então, nós temos uma série de conteúdos que precisam ser trabalhados. O primeiro deles, como a gente viu então, foi a questão das teorias que existem. E se vocês se recordam, nas 4 ou 5 semanas que eu consegui trabalhar com vocês antes deste período de reclusão, foi a questão da existência de teorias recentes e teorias mais antigas. Esses dois grandes grupos de teorias, que nós chamamos então de teorias clássicas e contemporâneas, precisam ser bem diferenciados para que a compreensão disso tudo então possa funcionar adequadamente. Então observem o seguinte, isso ainda de acordo com o nosso material. Bom, a teoria política então é algo extremamente antigo, como a gente viu. Vem lá da época da Grécia Antiga, quando surgem as chamadas teorias clássicas, ainda na época de Tucídides. E mais recentemente, especialmente na primeira metade do século XX, surgem as chamadas teorias contemporâneas. Então é bem perceptível, conforme o nosso estudo, que as 3 principais teorias clássicas são a do realismo, a do idealismo e a do marxismo. E as principais teorias contemporâneas são o neorrealismo e o neoliberalismo. Não são as únicas, obviamente, em nenhum dos dois grupos, mas são as mais conhecidas, as mais trabalhadas por todos os pensadores. Lembrem que cada uma dessas teorias procura ver o ser humano como sendo essencialmente bom ou essencialmente mal, que é aquilo que nós chamamos então de otimismo ou pessimismo. E nesse caso, tanto o realismo quanto o marxismo são extremamente pessimistas, enquanto o idealismo ele é mais otimista em relação à natureza humana. Já o neorrealismo e o neoliberalismo são mais neutros, né? O ser humano não é nem bom e nem mal, ele simplesmente tem interesses e objetivos. O que é mais importante nesse momento é que vocês se recordem que a teoria neorrealista ela é diretamente oriunda do realismo, ou seja, uma releitura do realismo com algumas modificações que estão todas detalhadas aí no nosso material. Da mesma forma, o neoliberalismo ele é oriundo do idealismo. Já o marxismo não deixou nada para a posteridade, ele não se mudou. E ainda mais recentemente nós vemos o surgimento de algumas outras teorias que não deu tempo de nós vermos, mas elas são bastante pertinentes também. O construtivismo, a escola inglesa que trabalha muito com a questão do direito internacional e a principal de todas, que é a teoria da globalização, que eu pretendo mais adiante fazer uma aula para trabalhar somente com essa teoria, dada a importância que ela tem. Então o essencial é vocês observarem que algumas teorias contemporâneas são filhas, são herdeiras de teorias mais antigas, e o detalhamento de cada uma, inclusive os seus autores, está no material que está com vocês, e portanto eu não vou gastar todo o tempo dessa aula relembrando aquilo que vocês podem ler aí no momento. Então, exatamente como eu disse nessa narração, nós temos então teorias que são oriundas de outras teorias recentes, que herdam parte do seu componente teórico de teorias mais antigas. Mas elas modificam alguma coisa? Naturalmente que sim. Não os princípios basilares, a ética, a essência daquela teoria política, ela permanece. O que muda é a forma de ver o mundo depois, principalmente, de eventos cataclísmicos. Então é bem interessante notar que essas teorias contemporâneas
que são do século XX, elas foram produzidas ali num período que vai da Primeira Guerra Mundial até imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então é como se nós estivéssemos tentando reinterpretar o mundo que faliu do passado, onde aquelas teorias mais antigas eram utilizadas, para um mundo que não deu certo, um mundo que ruiu em duas guerras extremamente catastróficas. Bom, não esqueçam de prestar atenção, principalmente nos autores de cada uma delas, não é? Porque os autores são extremamente relevantes. Então, começando lá do passado, com Maquiavel, Thomas Hobbes, até o presente, com Waltz, Hans Morgenthau. Esses nomes são extremamente importantes. E mais uma vez ele está aí no material. Mas é óbvio, eu pretendo também dar uma resumida então em cada um desses pontos que a gente viu até agora, mas de uma forma extremamente sucinta para que a gente possa então avançar no nosso conteúdo. Muito bem, o nosso material então na página 1, ele começa com duas teorias clássicas, não é? O realismo e o idealismo. O realismo, então, é aquela teoria que trabalha muito com a noção da maldade inata do ser humano, de que o ser humano é competitivo, é egoísta e agressivo por natureza. E a política, como uma manifestação do ser humano, nada mais é do que uma continuação dessa natureza humana. Se a cópia aqui no nosso vídeo não estiver muito bom, vocês podem acompanhar pela de vocês em papel, ok? É importante dar uma lida nesse momento. Então observem que o realismo clássico, entre outros autores, tem como expoentes principais Maquiavel e Hans Morgenthau. Uma noção extremamente importante no realismo é a do equilíbrio de poder, que as nações que competem entre si estabelecem uma paz provisória através desse equilíbrio de poder, que é quando duas nações acumulam tanto poder militar, econômico, poder bélico, que elas acabam se equilibrando mutuamente. Nações menores, que não conseguem se equilibrar com nações mais poderosas, fazem alianças de poder ou blocos econômicos. A soberania é a coisa mais importante para um país. E a anarquia, que é a competição, ela é inevitável nesse cenário. Como todo mundo compete com todo mundo, segundo o realismo, o resultado é sempre a guerra, e, portanto, a paz é provisória. Como se faz, então, para que os países não entrem em guerra? Pelo acúmulo de armas. Quanto mais armas se acumula, maior é a paz relativa. O contraponto é o idealismo, que foi formulado lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que sempre defendeu que a paz ela é possível através da democracia. O idealismo, por sua vez, defende que a natureza inata do ser humano é pacífica, né? E é possível haver paz. Lembrem então que o conceito mais importante que existe é o da paz democrática. Se as democracias se transformam na regra universal, as democracias que não fazem guerra contra outras democracias se transformam então no eixo pelo qual a paz mundial é sempre alcançada. Então, há sim a possibilidade da paz. Obviamente que esse tipo de teoria ele não é aceito por todos, não é? Porque nem todos os países ainda hoje seguem a democracia. Mas os principais defensores dizem que sim, que no futuro nós vamos ter um mundo muito mais pacífico, porque haverá muito mais democracias. Temos na sequência também o marxismo, teoria desenvolvida por Karl Marx e defendida por outros pensadores do século XVIII, do século XIX e também no século XX, onde a teoria marxista se transformou no principal eixo de discordância com o capitalismo. A visão central do marxismo, então, é a de luta de classes, que os proletários e os burgueses competem e a política, o governo, nada mais é do que um reflexo dessa competição. Alguns estados se promovem acima dos interesses dos outros estados, como se fosse uma luta de classes dentro das empresas. O fim do marxismo seria o comunismo, uma tentativa de instaurar preceitos políticos, não é, do fim dessa luta de classes, no qual os proletários, através dos sindicatos, assumem o controle do governo, eliminando o Estado. Na prática, como a gente sabe, isso nunca deu certo,
porque todos os países que tentaram apresentar um governo socialista, na prática fizeram o contrário. Ao invés de eliminar o Estado ficou cada vez mais forte. O neorrealismo é a primeira das teorias contemporâneas e é uma releitura do realismo clássico. Naturalmente, os pilares, os preceitos basilares do realismo clássico permanecem no neorrealismo, mas ele modifica, ele aumenta, ele vai mais a fundo em algumas outras ideias, como, por exemplo, no conceito do jogo de soma zero, em que qualquer comportamento cooperativo depende de avaliar os ganhos relativos. Nesse caso, para os neorrealistas, o indivíduo não é nem bom nem mal por natureza. O ser humano simplesmente é movido por interesses e vai sempre procurar maximizar esses interesses por meio de comportamentos estratégicos. O dilema da segurança, ele permanece, a ideia de que é necessário ficar se rearmando, aumentando o seu poderio bélico para fazer frente a um inimigo sempre poderoso. Os principais teóricos desse grupo são Joseph Nye e Kenneth Waltz, sendo que Waltz é o principal expoente, então, do realismo, que é uma teoria extremamente recente. Ela é logo depois ali da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos pela década de 70, começo talvez dos anos 80, o realismo estrutural ou neorrealismo surge. Mas hoje o grande paradigma é o neoliberalismo, como a gente sabe. Bom, eu estou pulando aqui o construtivismo e a escola inglesa, que vocês vão ler com mais detalhes, e vou trabalhar agora com os 3 níveis de análise, que são uma forma de refletir sobre as políticas mundiais. Quando eu falo de política ou de países, eu posso avaliá-los pelo nível individual, ou seja, quem é o presidente, quem é o representante. Eu posso avaliar por características do próprio Estado, se ele é um Estado que trabalha com democracia, se não trabalha com democracia, se é uma ditadura, se investe em ciência e tecnologia. Ou ainda eu posso analisar o comportamento de um país pela distribuição de poder internacional. Quando eu olho para a conjuntura internacional, como é que está este país colocado? Ele é um país dominante na sua área, como é o caso dos Estados Unidos em todo o continente americano, ou ele é um país que não exerce uma influência muito grande, como é o caso, por exemplo, de Liechtenstein, na Europa, que é um país que pouca gente conhece, até o nome é difícil de pronunciar. Então depende muito de como o país está colocado internacionalmente, eu consigo analisá-lo. Os detalhes estão todos na página 3, leiam com atenção. Também é possível observar que na política nós tivemos alguns períodos muito interessantes, né? A unipolaridade é quando só existe um poder. Posso mencionar a época em que a Grã-Bretanha era a grande potência mundial, de 1815 a 1914. A bipolaridade, que é quando apenas 2 países muito poderosos competem entre si. E o caso mais clássico que nós podemos mencionar de longe é o da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética no pós-Segunda Guerra Mundial. E nós temos também a multipolaridade, quando 3 ou mais poderes são identificáveis no cenário internacional. Curiosamente, alguns ideólogos chamam o nosso período de unimultipolaridade, porque ainda que tenhamos uma multipolaridade de estados poderosos, ainda hoje um se sobressai, que são os Estados Unidos, sendo então uma unimultipolaridade. Observem os agentes da política internacional, aqui na página 3 também. Quando eu falo de país, eu chamo ele de Estado, Estado com E maiúsculo. Os elementos ou aquelas partes extremamente importantes que compõem o Estado são o seu território, que é toda a sua área de superfície, o seu subsolo, o seu mar territorial e o espaço aéreo. A sua população, que são os cidadãos que compõem esse Estado, o governo, que tipo de governo ele tem, se é democrático, se é tirânico, e se esse governo é reconhecido internacionalmente, porque um país só passa a ser país quando outros países reconhecem que ele existe de fato. Essa é a razão pela qual, por exemplo, não existe uma Palestina, né? Palestina, país, não existe porque ele não é internacionalmente reconhecido. Existem categorias nas quais os países se encaixam. Eles podem ser estados hegemônicos, quando eles são dominantes e fazem os demais os obedecerem.
podem ser grandes potências ou meramente potências secundárias, aquelas que não detêm tanto poder no cenário internacional. As organizações internacionais, elas agrupam os estados entre si. E, muito importante, junto a elas são também as não governamentais, as ONGs, né, que hoje em dia são extremamente importantes. Leiam também, com bastante detalhes, das páginas 13 e 4, o conceito de guerra. Guerra é um conflito continuado pela força das armas, entre estados ou entre facções em um estado. Existem causas para uma guerra, que são as causas imediatas, o evento que ocorre exatamente antes dela é considerado um ponto sem retorno. Um exemplo, assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. E a causa subjacente, que é aquelas de longo prazo. No caso que eu mencionei, a política, então, imperialista dos Estados europeus. As guerras podem ser sistêmicas, quando envolvem praticamente todas as grandes potências, podem ser interestatais, entre dois ou mais poderes, entre potências secundárias, normalmente entre países de não grande poder bélico, ou guerra civil, quando acontecem entre países dentro de um único local. Importante mencionar também os níveis de guerra, isso já está ali na página 4, leiam com atenção também. As guerras podem ser ou nucleares, quando elas envolvem o uso de armamentos atômicos. No caso, só tivemos uma experiência assim, felizmente, que foi a Segunda Guerra Mundial. Tem também a guerra total, que é o conflito que afeta e envolve todos os segmentos da sociedade, e não apenas os militares, mas também os civis. A própria indústria precisa ser movida para a guerra. Um conflito de alta intensidade, que envolve os principais sistemas de armamentos em quantidades substanciais, e os conflitos de baixa intensidade, normalmente guerras não convencionais, disputada pelas nações mais ricas em países menores, em pequena escala militar. Em geral, os objetivos são sempre de vencer inimigos eventuais ou escaramuças contra grupos terroristas. Um exemplo disso foi a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos entre 2002 e 2003, como uma retaliação ao 11 de setembro, e a caça, então, por Osama Bin Laden. Pois bem, sigamos então para a conclusão. Então, essa nossa aula abrangeu basicamente um resumo daquilo que a gente viu em sala de aula a respeito das principais teorias que vão desde as mais antigas, que são as teorias clássicas, até as mais recentes, as teorias modernas. E depois dessa breve revisão, a gente ainda avançou um pouquinho mais então em relação ao nosso material, indo para a página 3, onde nós trabalhamos com os 3 níveis de análise da política internacional, o individual, o Estado e o internacional. Passamos para os agentes da política internacional e terminamos então com a teoria da guerra. Observem mais uma vez que eu pulei deliberadamente a teoria da globalização, porque ela é uma teoria extremamente importante. Eu diria que, junto com o grande paradigma do momento, que é o neorrealismo, a teoria da globalização ela tem certamente uma importância cabal, até porque tudo aquilo que acontece na nossa vida hoje é diretamente relacionado a este fenômeno da globalização. Aliás, por que é que nós estamos aqui em quarentena ou nesse isolamento social? Por causa de um fenômeno tão típico da globalização, que é o alastramento de uma doença. Sim, as doenças também estão se globalizando. Uma única pessoa doente em um avião, que tosse dentro desse avião saindo de Pequim e se dirige para Nova York, vai contaminar pessoas de 12 nacionalidades diferentes, talvez 20 nacionalidades diferentes dentro desse avião, e cada um carrega então o patógeno aí para os seus respectivos países. Então a globalização, dados os efeitos que ela tem na nossa vida, vai ser trabalhado com muito mais detalhes então em nossas próximas aulas. Mantenham-se então sempre atentos ao nosso portal acadêmico, às informações que estão sempre contidas lá, porque é ali que nós vamos então sempre estudar e buscar os nossos referenciais. Qualquer nova informação a respeito de aulas, através desses mecanismos, eu vou sempre deixar ali informado para vocês. Ok? Qualquer dúvida, é claro, perguntem, não fiquem com dúvidas. Escrevam aqui embaixo nesse vídeo as dúvidas que vocês têm, as perguntas que vocês querem fazer, e eu vou responder. E, claro, curtam esse vídeo, comentem nele para que eu saiba que vocês o assistiram, que vocês prestaram atenção
neste conteúdo. E mais uma vez, qualquer dúvida que tiverem, por favor, me perguntem. A função do professor é essa, estar aí para ajudá-los a compreender o conteúdo. Certo, terceirão? Muito obrigado pela atenção, fiquem bem, fiquem em casa com as famílias de vocês, e logo logo isso tudo acaba. Valeu!